Queridos irmãos, o Evangelho nos conta hoje a aparição de Jesus aos apóstolos no cenáculo. Esta aparição tem alguns contornos muito especiais. Em primeiro lugar, os discípulos de Emaús voltaram contando que tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Esta expressão para a igreja antiga tinha um significado muito forte, porque a Santa Missa era chamada de fractio panis, a fração do pão. Portanto, eles reconheceram o Senhor na fração do pão, ou seja, na Eucaristia, e ele aparece ali, no cenáculo, onde ele instituiu a Eucaristia, onde ele instituiu o sacerdócio, onde ele lavou os pés dos discípulos e aonde os discípulos receberiam o Espírito Santo. Ora, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele aparece no meio, por quê? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens, então ele está no meio. E ele aparece no meio porque, como diz o livro do Apocalipse, ele é aquele que caminha entre os candelabros, no meio dos candelabros. Ele não está à margem, ele está inteirado, ele está no meio de todas as coisas. E ele tem as 7 estrelas na mão. E as 7 estrelas representam todos os pastores da igreja. E lhes disse: a paz esteja convosco. Shalom. Nós podemos imaginar a cena. Noite, todos os discípulos com medo, todo mundo falando baixinho. Naquela época não tinha luz elétrica, então alguma lamparina acesa em algum ângulo da sala, e de repente Jesus aparece no meio dizendo Shalom. Eles ficam assustadíssimos. O texto diz: eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. As portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio. Nós estamos vivendo dias em que as portas estão trancadas também, mas estamos vivendo a Páscoa. E nas nossas casas, Jesus pode aparecer no meio, não visivelmente, mas pela fé. Se nós nos conservamos unidos a Ele, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Ninguém pode segurar a vida do ressuscitado. Ele não precisa bater às portas, ele não precisa pedir licença, ele chega e aparece. Então Jesus diz: por que estáis preocupados? Por que tendes tantas dúvidas no coração? Então a primeira coisa que ele faz é falar, a audição. Ele atinge os discípulos pela audição. Depois ele diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Visão. Tocai em mim, tato. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Mostrou as mãos e os pés.
Eles não conseguiam acreditar, estavam cheios de alegria. Então Jesus diz: tendes alguma coisa para comer? Então deram um peixe assado, olfato, e ele comeu, paladar. Ou seja, ele faz questão de se dar a conhecer aos discípulos como ressurrecto, através dos 5 sentidos, para que não reste dúvida. E mais, ele comendo mostra que ele toca a matéria e que ele assimila a matéria. É muito interessante isso, porque algumas pessoas podem ficar confusas e pensarem como Jesus ressuscitado pode atravessar as paredes e ao mesmo tempo ter a solidez corpórea, ter um corpo físico. Pois é que os corpos gloriosos são assim. Na multiplicação dos pães, Jesus mostrou que o poder divino pode fazer essas coisas. Por quê? Quando você tem uma matéria, por exemplo, um bolo, e você divide aquele bolo, o que acontece com o bolo? Cada um pega um pedaço, o bolo acaba. Ou seja, a divisão da matéria pressupõe a sua diminuição. Diferentemente acontecem com as realidades espirituais. Então, eu estou pregando. Quanto mais pessoas ouvirem o que eu estou falando, mais a pregação se multiplica. Porque, diferentemente da matéria, o espírito se multiplica pela divisão, pelo compartilhamento. Então, na multiplicação dos pães, o que Jesus fez? Ele deu à matéria qualidades do espírito. E o que acontece com o corpo de Jesus depois da ressurreição? Ele ganha as qualidades do espírito, a agilidade, a leveza. Ele pode atravessar paredes e ele pode, ao mesmo tempo, comer um peixe. E o peixe não cai no chão. O peixe entra dentro do seu corpo. Claro, ele não come o peixe porque ele está com fome, porque ele precise. Ele come o peixe para mostrar o poder que ele tem de assimilar a matéria. Isso é muito interessante. Por exemplo, a água. A água é bebida pela terra. E ao mesmo tempo ela é evaporada pelo sol. O sol evapora a água pelo seu poder. A terra sorve a água pela sua necessidade. É exatamente o que acontece quando Cristo come esse peixe. É como o sol que pelo seu poder consome aquele peixe, não pela sua necessidade. Aqui aparece um pedaço de peixe assado. Em algumas versões antigas se diz um pedaço de peixe assado e um favo de mel, significando que Cristo mergulhou na humanidade, pela sua paixão foi assado, isso é, passou pelo fogo da tribulação, mas agora nos concede a doçura da sua ressurreição, que a igreja canta em todos esses dias do tempo pascal, com seus aleluias, com seus glórias, com a sua exultação. O texto termina dizendo que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para eles entenderem as Escrituras.
porque está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Vejam, São Paulo, quando começa a pregar, São Pedro, quando começa a pregar, eles não pregam uma filosofia humana, como quem diz: a vida é bonita e é bonita. Não, eles não vêm com história fiada, com teoria, eles contam fato. Deus se fez homem, morreu por nós, ressuscitou, nós o vimos, nós o tocamos. Eles contam um fato. São Paulo diz: nós nos anunciamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Ou seja, eles anunciavam o fato. E anunciando o fato da encarnação, paixão, morte e ressurreição, eles deixavam que a verdade sobrenatural operasse com todo o seu poder. É isso que São Pedro faz na primeira leitura, diante de todo aquele povo. Ele diz: vós ajeitastes o santo e o justo, pedistes a libertação para um assassino, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Esta é a nossa mensagem. Como diz São João: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos tocaram do verbo da vida, é isto que nós os anunciamos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele não está mais naquele túmulo. A sua ressurreição é um fato verdadeiro. Ele vive, ele está sentado à direita de Deus Pai com o seu corpo glorioso, esse corpo ao qual nós podemos tocar pela fé. E é este fato grandioso que mudou a história do mundo inteiro e que mudou a nossa própria vida. São Paulo diz: não haja em vós o fermento da malícia. E ele diz também que se semeia na corrupção e se colhe na incorrupção. Semeia-se um corpo animal e colhe-se um corpo espiritual. Nós também viveremos a ressurreição. Nós também teremos um corpo glorioso à imagem de Jesus Cristo, se nós perseverarmos na fé. Queridos irmãos, isto muda tudo e faz com que o nosso coração se ampare mais e mais no Senhor, cada dia da nossa vida.